Do livro Vinha de Luz, capítulo 63 de 180, Atritos Físicos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Atritos físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir, na advertência do Mestre, uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu Evangelho. É, igualmente, uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E, sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Atritos Físicos. Neste nome dado por Emmanuel, ele utilizou a passagem que é muito contestada nos meios religiosos. Quando Jesus disse que, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Emmanuel começa a nos explicar esta passagem, dizendo que alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do Mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. Emmanuel está dizendo que alguns humoristas, eles pretendem dizer que esta passagem
dita por Jesus é uma exortação à covardia, ou seja, está convidando a pessoa a ser covarde naquele momento que ele é ofendido. E na verdade não é nada disto. Diz ele que o parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Emmanuel está nos dizendo que o parecer de Jesus, ou seja, esta frase, não obedece somente aos ditames do amor. Isto é, a primeira coisa, ela é uma atitude de amor que aquele que foi ofendido tem para com aquele ofensor. Que ele diz que é uma essência fundamental do seu evangelho. Então, entendemos que é necessário que aquela pessoa tenha amor por aquela que está enfurecida. E ele diz que é igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Ele está afirmando que esta condição da pessoa ter amor pelo outro é uma peça de bom senso e uma lógica rigorosa. Continua dizendo nessa outra parte que quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Aqui, Emmanuel está dizendo que quando um homem investe sobre o outro, através da força física, é que os recursos espirituais daquela criatura já foram ali desaparecidos de forma lenta, até que chegou naquele momento que ele agiu com aquela força física, com aquela força bruta que ele possui. Ele continua dizendo que o murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E é verdade. Quando se dá ali aquela cólera da pessoa, ele não tem razão nenhuma. Ele está totalmente desnorteado, sem nenhuma condição espiritual e nem razão da própria criatura. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Ele está afirmando, Emmanuel, que quando ocorre esta questão do desequilíbrio da pessoa, somente a calma do adversário, ou seja, daquele que está sendo ofendido, que consegue atenuar os desequilíbrios, ou seja, ao invés de agravar ali a situação, aquele adversário consegue ter a sua condição de equilíbrio. Essa ausência de controle, ela só é controlada com o controle do outro. E diz ainda que o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. Ele está dizendo que o homem do campo, quando está com determinado animal que está enfurecido, ele não trata ele da mesma forma, com a fúria, porque seria igualar aquela criatura. Ele também está dizendo que a abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. E é realmente um fato, quando nós vemos um apicultor trabalhando, ele trabalha com movimentos leves, sem bater, sem fazer barulho. Por quê? Porque ele estaria ofendendo ali as abelhas, porque elas estariam enfurecidas naquele momento, caso
ele agisse com forma abrupta com elas. Nesta outra parte, Emmanuel afirma mais uma vez, de outra forma, o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Esta é uma questão que nós temos que sempre ter em mente. Diante de uma pessoa que está sem razão nenhuma, que está desvairado, perturbado, a nossa atitude perante ele é de conservar a nossa posição normal. Porque se nós entrarmos naquele nível vibracional dele, nós estamos entrando no mesmo nível de inferioridade. O que nós temos que nos abster disto. E ele continua dizendo que a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Olha que coisa magnífica. Realmente, a recomendação de Jesus nos abre um campo enorme para que nós possamos avançar como pessoas. E ele diz: oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Aqui, Emmanuel nos dá uma outra forma de pensar, que quando nós somos ofendidos com uma das faces de nosso rosto, nós somos ofendidos, nós temos que chamá-lo à razão enobrecida. Ou seja, que ele possa buscar ali, para que ele possa se reintegrar de imediato no reconhecimento da perversidade dele mesmo. Quando nós temos, então, uma atitude de não revidar aquela ofensa que nós recebemos, se nós mantivermos naquela posição normal, como diz ele, nós estamos dando a ele aquela condição para ele pensar naquele momento, para que ele possa ser reintegrado de imediato no reconhecimento, ou seja, ele automaticamente vai reconhecer que ele estava sendo perverso e que ele possa então se equilibrar naturalmente. Continua dizendo que em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. Ele está dizendo que em qualquer conflito físico, a palavra reveste de reduzida função nos círculos do bem. Ou seja, quando a pessoa é ofendida, a melhor coisa que ele tem que fazer é se calar. Por isso que ele diz que a palavra naquele momento não tem muita função. Ou seja, se a pessoa disser assim: fulano, você não deve falar isto, fulano, você está equivocado, tentar conversar com ele, nada disso vai adiantar. Mas o silêncio, sim, esse resolve. E ele ainda diz que o gesto é a força que se expressará convenientemente. O gesto, esse gesto da pessoa naquele momento, estar tranquilo e não revidar, é realmente a força que vai resolver a questão. E Emmanuel conclui dizendo que, segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Ele está concluindo nesta lição, Emmanuel, que o conselho de Cristo não é um convite à fraqueza, como muitos acreditam, mas sim um apelo à superioridade. Aquele que é ofendido naquele momento, ele não se sente ofendido. Não se sente ofendido,
porque reconhece que a pessoa está desequilibrada. E, portanto, é um momento que ele possa ser uma pessoa superior. E para que ele possa ser superior àquela discórdia, àquele desequilíbrio, ele tem que entender que ele não pode revidar. Esta é a grande questão que nós temos que estudar para que, em qualquer momento de nossas vidas, que ocorrer uma desavença, que nós possamos manter de forma tranquila, não sairmos do nosso equilíbrio. Uma lição maravilhosa. Um abraço, fique com Deus, que Jesus abençoe.